pessoas desse bairro, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, agora o ano de 2024. Te agradecemos por tudo, Pai, que aconteceu em 2023, mas colocamos diante do Senhor, a partir de 1º de janeiro, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já está lá, nós sabemos que o Senhor vai estar conosco, mas nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer tudo conforme o Teu querer. Nos mostra, Senhor, nos mostra como devemos seguir, Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, faz a tua igreja ser relevante. Faz, Senhor, com que cada membro, Deus, sinta prazer em estar em tua presença, em estar na tua casa. Que a igreja seja, Senhor, resposta de oração para algumas pessoas. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos fazer tudo conforme o teu querer. Que 2024 seja um ano, Deus, abençoador. Seja um ano renovador no Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, viver algo novo vindo do céu, Senhor, para essa igreja. Que nós possamos ver milagres, Senhor, feitos por o Senhor na nossa vida e nessa igreja também, Senhor. Que seja um ano, Deus, de prosperidade, Senhor. Que seja um ano de bondade e da Tua fidelidade não falte nas nossas casas, Pai. Ó Deus, que seja o ano do amor entre os irmãos, o amor entre as famílias, que o Teu amor nunca venha faltar, Senhor, na nossa mesa, na nossa casa, mas principalmente, Senhor, a Tua presença nos nossos lares, Pai. Que cada irmão que aqui congrega, que vem visitar, que eles possam sentir a Tua presença aqui e que eles possam levar o Senhor em seu coração, Deus. E que a Tua presença seja persistente na vida deles, Pai. Que eles possam sentir, Deus, que o Senhor quer relacionamento com eles, Pai. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, libertação em 2024. Nós te pedimos salvação para nossa família, principalmente, Deus. Porque nós sabemos, Deus, que temos familiares perdidos, Pai. E nós não estamos felizes com isso, Deus. Nós estamos tristes com isso, Pai. E nós clamamos nesse momento por cada familiar nosso, Deus, que está perdido, que está caminhando para o inferno, Deus. E nós declaramos, Pai, nesse momento, no ano de 2024, salvação, libertação, quebra cadeias, Senhor, quebra correntes, Deus. Tira dos vícios, Pai. Nós clamamos, Pai, porque nós sabemos que as pessoas estão indo. Nós amamos nossos familiares, Senhor. E nós queremos e desejamos, Senhor, deles estarem aqui conosco, te louvando, te adorando, Deus. Entregando o coração e a vida deles a Ti, como nós entregamos um dia, Deus. Então nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossos familiares, nossas mães, nossos filhos, Senhor, nossos irmãos, qualquer parente, Deus, nesse momento dos nossos irmãos, Senhor, que esteja perdido ou que esteja tentando fazer algo de errado, que nesse momento o Teu Espírito Santo vá visitá-lo, Deus, e nós te pedimos nesse momento, Deus, clamamos a Ti, salvação para 2024 na nossa família, Pai. E nós temos certeza, Senhor, que o Senhor é aquele que liberta e que salva, porque o Senhor fez isso conosco, Pai, e o Senhor tem poder para fazer com eles também, Deus. Então, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo sobre a vida deles, assim como o Senhor derrama na nossa. Nós te bendizemos e agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas em 2023. Nós te agradecemos por cada momento, por cada situação que criou em nós mais fé, mais esperança. Te agradecemos por coisas boas, mas também te agradecemos por coisas ruins, Senhor. Porque quando as coisas ruins vieram, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti ainda mais, Senhor. Colocamos diante dos Teus pés as nossas dificuldades, Pai. Então nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor, e pela Tua provisão na nossa casa e na nossa família. Muito obrigado, Senhor. Deus, te amamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Amém, meus irmãos. Vamos para um último momento de oração, compartilhando pedidos.
Se você tem algum motivo específico que gostaria de estar orando essa noite, vamos colocar diante do Senhor. Eu já quero trazer 2 motivos aqui já de prontidão, e vamos compartilhando outros. Orar pela saúde do nosso irmão Ricardo, né? A gente conversou, teve algumas questões renais, que não sabe se é renal ainda, porque o exame não está acusando nada, né? Mas vamos estar em oração pela saúde do nosso irmão. E também vamos orar, né, pela família do Marcílio, da irmã Josabeth, né? Eles tiveram essa perda ao longo da semana, né? Completa hoje, inclusive, uma semana, né, da perda da Aninha. Estamos chorando por essa família, pedindo que o Senhor derrame sua graça. O luto não é fácil, não é simples, mas o Senhor continua os fortalecendo. Alguém gostaria de solicitar mais um pedido de oração para a gente estar orando? Sim, verdade. Pela irmã Zita, a recuperação dela, e pela irmã Célia. Eu já vou dividir alguns motivos aqui então, tá? Eu vou pedir que o irmão Miguel esteja orando pela saúde do irmão Ricardo. Vou pedir para a irmã Fátima estar intercedendo pela família de Josabeth, da irmã Josabeth, do irmão Marcílio. Vou pedir para a Jaqueline estar intercedendo pela irmã Célia, pela recuperação. Ela fraturou o pé, né? Teve um acidente de moto essa semana, compartilhou lá no grupo, e está com o pé fraturado, está se recuperando. E isso veio mesmo no momento em que ela está no processo de organizar, né, abrir um comércio lá onde ela mora. Então, sabemos que deve estar muito apreensiva, né? E abrir agora essa última semana de dezembro ali abriu o comércio dela, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus está no controle. Então, pela recuperação da irmã Célia, vou pedir para a Jaqueline estar orando, e vou pedir para a irmã Jaque orar pela recuperação da irmã Zita. Sim, pela pastora Bruna e também pelo pastor Flávio. A pastora Bruna compartilhou semana passada, né, que o pastor Flávio teve um pico de pressão alta, precisou ser hospitalizado, foi bem assim, um susto bem grande, mas nós vamos estar orando também. No caso, eu vou interceder por eles dois. Mais alguém tem algum motivo para compartilhar essa noite, para a gente estar orando? Amém? Vamos orar? Eu vou orando, mas cada um com o motivo que recebeu, vamos interceder ao Senhor. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada um desses motivos de oração, colocar diante de Ti, Senhor, em primeiro lugar, nossa própria vida, em gratidão, ó Deus, mais uma vez, porque sabemos que não estamos fazendo, ó Deus, algo aqui que é em vão. Estamos orando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é sobre todas as coisas, aquele, ó Deus, que dirá apenas uma palavra, Senhor. Basta apenas uma palavra dita do trono da graça, e cada uma dessas situações será atendida pela glória do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar por cada um dos motivos de oração que está sendo trazido aqui, ó Pai. Motivos, todos eles, na área da saúde, ó Deus. Oramos pela recuperação, ó Deus, da nossa irmã Célia. Pai, em nome de Jesus, que o seu coração esteja tranquilo no Senhor, de que, ó Deus, o Senhor estará providenciando tudo aquilo que é necessário nesse tempo de recuperação, de afastamento das atividades, Pai. Oramos pela vida da nossa irmã Zita. Deus, obrigado, porque a cirurgia foi bem sucedida. Obrigado, ó Deus, porque tudo correu conforme, ó Deus, o teu querer. Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por esse, ó Deus, esse feito na vida da nossa irmã. Pai, oramos também, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, pela vida do nosso irmão Ricardo, pela sua saúde, ó Deus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja agora intervindo, ó Deus, nessa questão de saúde. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o nosso irmão, fortalecendo, dando a ele cada vez mais confiança e certeza do cuidado do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, oramos também, ó Deus, pela família da nossa irmã Josabeth, que está enlutada, Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor venha derramar a sua graça, que o Senhor venha derramar, ó Deus, o seu poder sobre a vida, ó Deus, da nossa irmã Josabeth, nosso irmão Vitor Marcílio. Ó Deus, consola através do teu poder, ó Deus, o Espírito Santo. O Senhor venha sobre esses irmãos, ó Pai, que eles possam sentir o acalento, o conforto do Espírito Santo em seu coração, e que eles se lembrem, ó Pai, de que a tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não compreenda, ainda que não saibamos tudo, o Senhor está no controle, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, oramos por cada um desses motivos, crendo, Pai, que o Senhor fará, crendo, ó Pai, que há poder no nome de Jesus, crendo, Senhor, que, como já dissemos, basta apenas uma palavra do Senhor. Fala, Senhor. Libera, Deus, por tua grande misericórdia,
bênção sem medida sobre cada uma dessas pessoas pelas quais temos orado, Pai. Em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Você pode se sentar? Nós vamos agora refletir na palavra do Senhor. Vou pedir que você já abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 15. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Amém? É um outro versículo pequeno, o próximo mandamento, na verdade o 8º mandamento que nós estamos trabalhando, então já perto de encerrar essa série dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que tem sido uma bênção, refletir. Estamos falando sobre a ética de Deus, aquilo que Deus espera do seu povo num mundo completamente sem ética, num mundo que inverte os valores, num mundo que tudo que diz respeito a princípio, valor, autoridade, regra, é abandonado. Nós temos refletido sobre como o Senhor nos chama a enxergar certas questões. Amém? Êxodo 20, versículo 15, 2 palavras apenas que iremos refletir essa noite. O mandamento, o 8º mandamento é: não furtarás. Amém? Então, esse mandamento eu chamo, no título dessa mensagem, de o mandamento da propriedade. Perceba que, como a gente tem refletido, todas as vezes que Deus diz não para alguma coisa, né, traz o mandamento no modo negativo, Deus está reforçando um valor com esse mandamento. Quando ele diz não matarás, ele está dando um mandamento em favor da vida, como a gente disse. Quando ele diz não furtarás, Deus está dando um mandamento legítimo em favor da propriedade. E só de dizer isso no mundo em que a gente vive, na realidade que a gente vive, já é contrariar uma série de questões. Quando eu preparava essa mensagem, refletia nisso, orava, eu me lembrei de uma cena que era muito comum na minha infância e adolescência. Lançava um certo CD, sei lá, do Roupa Nova. Aí meu pai já mandava, vá lá na lojinha tal, e aí gravava, fazia uma cópia, né, do CD. Aí, da fita eu não cheguei a fazer, eu via ele fazendo as cópias de fita. Fita de Raul Seixas, fita dessas bandas aí, né? Aí ele fazia cópia da fita, mas eu cheguei a fazer por ele cópia de CD. Gravava lá o CD e aí pegava todas aquelas músicas, né? E por que eu estou dizendo isso? Falar sobre propriedade, falar sobre esse mandamento de Deus a respeito daquilo que as pessoas possuem, como uma proteção, aquilo que é de cada pessoa, é tocar em questões que são como essa. Quando eu ia lá gravar o CD do Roupa Nova, do que quer que fosse, o que eu estava fazendo, né, a mando do meu pai, era roubar algo que era de propriedade de outra pessoa. Veja só, era furtar. Aqui no mandamento a gente, obviamente, está englobado não apenas aquele roubar violento, né, o camarada bota a arma no outro, né, assalto, toma de assalto, né, como a gente vê na linguagem policial, né, não sei o que, foi tomado de assalto. Isso refere a um roubo mais violento, a uma subtração de um bem de outra pessoa de forma violenta, mas o mandamento diz respeito até aquilo que é retirado de outra pessoa sem violência, né, escondidinho ali na intoca, né, pequeno ou grande. Um bem que pode ser tocado ou um bem que não pode ser tocado, como uma música, como eu mencionei aqui no exemplo. O livro, né, de alguém, né, a pessoa tira a xerox do livro e sai espalhando, e o autor perdeu ali algo que é propriedade dele. Então perceba que esse mandamento que o Senhor está dando, e ele vai ter vários desdobramentos, quando você vai ver a lei de Moisés, ela traz diversas outras regras que protegiam a propriedade dos israelitas.
que deveria ser feito quando alguém fazia mal a algum animal, quando matava algum animal, ou quando a propriedade era invadida, o que é que devia fazer. Então, não apenas nesse mandamento, mas nas regras que faziam parte das 600 regras que Moisés deu ao povo, havia ali regras específicas da proteção da propriedade. Como é que o cristão tem se posicionado nesse assunto? Como é que o mundo tem se posicionado nesse assunto? Será que a nossa ética tem sido diferente da ética do mundo nessa área? Será que nós respeitamos o princípio da propriedade que foi estabelecido por Deus aqui na sua lei? Será que nós entendemos que há coisas que não são nossas, na nossa forma de se comportar? Nós vivemos, meus irmãos, no país da vantagem, em que se aproveitar de uma situação e enganar outra pessoa e fazendo dessa forma, roubando ela, é ser uma pessoa inteligente. Você diz, rapaz, eu fiz um negócio arretado. Qual foi o negócio? Não, eu estava com um carro que estava cheio de problema, eu maquiei, né, dei uma maquiada no carro e vendi ele o preço que ele não valia. O que é isso? É roubar. Mas no nosso país, não só no nosso país, mas do ponto de vista humano, isso é inteligência. Isso é ser esperto. Quem aqui nunca ouviu essa expressão? O mundo é dos mais espertos. E geralmente, quando se diz o mundo é dos mais espertos, se fala o mundo é de quem tira vantagem do outro. E dentro dos mandamentos que Moisés deu, um deles é: não coloque pedra de tropeço para o teu próximo. Ou seja, não engane ele. Não ganhe vantagem financeira em cima do seu irmão. E a coisa está tão séria nesse assunto que a gente vê igrejas fazendo isso. Me dê aqui o seu carro para a igreja, que a gente garante que você vai ter isso e isso aqui. Meus irmãos, do ponto de vista do Código Penal, mesmo que seja feito dentro de uma igreja, isso é estelionato. É quando você promete uma vantagem para a pessoa que você não tem condições de cumprir. Está aí recentemente, né, uma polêmica por causa do jogo, um joguinho, né, o jogo do tigre. O povo está perdendo dinheiro aí. Isso é uma enganação. E em algumas igrejas, infelizmente, isso tem acontecido. Ficou popular, por exemplo, um líder dessas igrejas neopentecostais, achando ruim, porque a igreja tinha recebido um gol bola. E o gol bola valia, parece que R$6.000. Só que o gol bola tinha R$10.000 de dívida. Né? A pessoa enganou aqueles que estavam enganando ela. Diz que bala trocada não dói. Mas veja, meus irmãos, é essa ética que tem prevalecido. Se aproveitar do outro. Passar a perna no outro. Nesse assunto da propriedade, o que é que a gente tem visto? Pessoas poderosas, são pessoas simples, pessoas poderosas, se aproveitando do fato de que tem gente que não tem uma terra para plantar, e isso é verdade, tem pessoas no nosso país que precisam de uma terra para plantar e não tem, só que aí pessoas poderosas se aproveitam dessa necessidade e fazem de muita gente massa de manobra para invadir propriedades que são produtivas. Não estou falando de propriedades improdutivas, propriedades produtivas que têm plantação, que emprega gente. O que é isso? A relativização da propriedade, a relativização da invasão, do roubo, da desonestidade. Então, meus irmãos, o nosso objetivo aqui é entender o que Deus está querendo dizer quando Ele traz um mandamento que protege a propriedade. O que significa isso? O que significa essa ética? Num país da vantagem, no país onde a gente relativiza essas coisas, no país onde se tenta justificar o assalto, né? A gente tem uma teórica aí, uma filósofa, entre aspas, que escreveu um livro tentando justificar o assalto. Palestras, dizendo que há uma lógica no assalto. Que há uma lógica na subtração daquilo que não me pertence. Então, meus irmãos, primeira coisa que nós vamos refletir essa noite, amém? A partir desse texto.
E eu vou citar aqui várias passagens. Algumas nós não vamos conseguir ler pelo nosso tempo, mas se você quiser anotar, são referências que você vai poder consultar depois e aprofundar dentro daquilo que a gente está dizendo. Então, quando Deus está trazendo através de Moisés um mandamento que protege a propriedade, a primeira coisa que Deus está dizendo é importante cada um ter o que é seu. A gente mencionou na escola bíblica dominical há umas 3 semanas, a gente falando sobre como é prejudicial na formação da criança esse negócio que às vezes os pais fazem, né? Eu digo isso porque eu mesmo experimentei isso como criança, espero corrigir isso, ajustar isso, mas alguns pais fazem isso. Tratam a criança como se ela não tivesse direito a nada. Você não tem direito a nada. O brinquedo não é seu. Deu o brinquedo, mas o brinquedo é seu. E briga quando quer guardar o brinquedo, ou então quando quer cuidar. Não, não é seu não. Não, o quarto não é seu não. O que é que isso faz? Inconscientemente na criança e no adolescente. Cria nela a percepção de que ela não tem direito a nada. Há pessoas, sabia que há pessoas, hoje, que às vezes não conseguem profissionalmente, como indivíduos, progredir em certas áreas, porque elas acreditaram que elas não têm direito a nada, e elas acreditaram que elas não têm direito a nada, que elas não podem ter nada, porque isso foi dito quando elas eram crianças. Tomava, não, dá isso aqui, não tem nada aqui não. O que é que isso ensina? E a gente tem que ter cuidado com as crianças. A gente não pode formar crianças mesquinhas, não estou falando sobre ser mesquinha, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas a gente não pode formar pessoas que vão achar lá na frente, vão pensar quando adultos que ela não tem direito a nada. Eu estou falando como alguém que até hoje luta contra isso. Que tive que aprender que não há pecado, não há erro quando você trabalha, conquista determinada coisa, ela vem e ela é sua. Então a primeira coisa que esse mandamento está dizendo, meus irmãos, é que é importante que cada pessoa tenha aquilo pelo qual ela trabalhou, pelo qual ela se esforçou. A Bíblia enfatiza por diversas vezes a importância do trabalho. Ou seja, o meio pelo qual alguém consegue alguma coisa, alguém adquire algum bem, alguém tem alguma coisa através do trabalho. Biblicamente falando, o caminho é o trabalho. É por isso que os cristãos são contra aposta, jogo do bicho, esses bet aí, né, que o tanto de gente que aposta em jogo de futebol agora é uma coisa absurda. A gente assiste um jogo hoje até pensando se não estão querendo acabar com o futebol por causa dessas casas de aposta. E Mega Sena, e Loto Fácil. Você imaginar? Por que não fazemos isso? Porque biblicamente o caminho pelo qual alguém conquista alguma coisa, materialmente falando, é o trabalho. Ah, pastor, mas eu recebi um presente. Aí é outra história. Ah, pastor, mas alguém doou algo para mim, me deu um presente. Aí estamos falando de outra história. Isso é generosidade, que todos nós devemos exercer. Mas, para que possamos ter aquilo que é nosso, precisamos trabalhar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, por exemplo, fala que nós devemos fazer tudo aquilo que vem às nossas mãos conforme a nossa força. Em outras palavras, Eclesiastes está dizendo, olha, trabalhe, meu irmão. O que é que você está fazendo no momento? Suas mãos têm que estar ocupadas. 2 Tessalonicenses 3, versículo 10 a 12, diz, cada um coma tranquilamente do fruto do seu trabalho. Mesmo caso, 1 Tessalonicenses 4, 11 a 12. Provérbios 6, de 6 a 11, faz um convite. Esse a gente vai ler. Vamos lá, abrir em Provérbios 6. Do 6 ao 12. Olha o que diz. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem
armado. Então ele faz uma comparação, né, da formiga com o preguiçoso. E eu aprendi essa musiquinha, né, quando eu era criança. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer. Aprendi com 10 anos essa música. Então, baseada aqui nesse provérbio. Então, o valor do trabalho. Há um outro texto, Efésios capítulo 4, 28. Vamos ler esse também. Esse versículo toca diretamente, Efésios 4, 28, na questão que a gente está tratando, não furtarás, do mandamento. Paulo troca o não furtarás justamente pelo que estamos falando aqui no nosso tópico, que é o trabalho. Olha, Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha, Paulo ele aponta o pecado, ele diz, olha, quem furtava, não furte mais. Só isso, Paulo? Não. Trabalhe com as suas próprias mãos. Faça alguma coisa útil. Parou aqui, Paulo? Não. Deixe de furtar, trabalhe, faça alguma coisa útil para ajudar quem tem necessidade. Paulo desenhou o caminho de uma pessoa que se apropria do que é do outro, vive, né, de rolo em rolo. Acho que todo mundo conhece uma pessoa que vive de rolo, né? Uma semana está com uma bis, na outra semana está com um Meriva, aí na outra está com uma van, na outra trocou uma van por um terreno. E a gente sabe que geralmente tem rolo nesses rolos. O apóstolo Paulo disse, trabalhe fazendo algo útil com as suas mãos para que você possa ajudar quem está em necessidade. Amém? Outra coisa, a Bíblia nos chama a trabalhar, porém, tendo contentamento. Contentamento. E sendo gratos por aquilo que recebemos da parte do Senhor. Vários textos nós podemos mencionar, mas eu quero ler com você Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eu disse que a gente ia ver bastante texto, né, hoje. Então, ao mesmo tempo que a palavra nos chama a trabalhar, a fazer algo útil com as nossas mãos, ela coloca um limite. Qual é o limite? O contentamento. O limite é ter um coração grato. O limite é não deixar a busca pelos bens, pela melhoria financeira, roubar de nós o contentamento e a gratidão. Nos fazer pessoas focadas apenas no trabalho, no recurso, no dinheiro, nas finanças. Hebreus 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ou seja, precisamos trabalhar, mas devemos conservar o nosso coração do amor ao dinheiro. Trabalhar não tendo o dinheiro como objetivo final. Aprenda isso, vamos aprender isso hoje. O dinheiro, ele não é um fim em si mesmo. Quando a gente pega o dinheiro, a gente não terminou. O dinheiro é um meio. É um meio para ajudar, é um meio para cuidar da minha família, é um meio para viajar, para descansar, é um meio. O dinheiro, quando ele é transformado no fim, ele se transforma no ídolo. Ah, por que você trabalha? Para ganhar dinheiro. Ah, pois, está perdido. Eu trabalho para ganhar dinheiro sim, mas para que com esse dinheiro eu possa fazer isso, possa fazer isso, possa fazer isso e aquilo. O dinheiro nunca pode ser um fim em si mesmo. Inclusive, há um versículo lá de 1 Timóteo que é mal interpretado. Tem que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem já viu essa frase aqui? Isso é mentira. De acordo com a Bíblia, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Dinheiro não tem, né? Quantas vezes a gente não aprendeu isso, né? Cuidado, não vai lavar a mão que tu pegasse dinheiro, que dinheiro é sujo. A gente sabe que
talvez tenha até uma questão higiênica nesse conselho que a gente ouviu muito quando a gente era criança. Mas o que é que isso às vezes produz também? Tá? São os padrões que vão sendo construídos na mente da gente. Dinheiro é uma coisa ruim, cuidado. E aí, porque tem gente que acha que dinheiro é uma coisa ruim e não consegue parar com dinheiro na mão. Gastador. Abre lá o aplicativo da Shein, só a graça, né? Uma benção. E a Shopee. No meu caso, a Amazon. Abra a Amazon. Não sei se foi por isso que Deus pifou o meu celular para ver se eu paro de olhar livro. Amém? Então, a Bíblia nos chama a trabalhar, porém tendo contentamento. Sabendo o limite para o nosso trabalho. Eu conversava hoje lá na Câmara com os colegas de trabalho e uma das colegas é de Santa Cruz do Capibaribe. E a gente entrou no assunto da confecção, do tecido, e ela fez um diagnóstico muito triste do ambiente familiar dela. Ela disse, meus pais não são ricos, são bem estabilizados financeiramente, mas eu resolvi que não ia trabalhar na confecção. Ela disse, a minha vida escolar todinha, minha mãe foi 1 ou 2 vezes pegar meu boletim na escola. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E quem teve o mínimo de contato com quem trabalha na confecção sabe que isso é verdade. Não para, não descansa. O dinheiro é a finalidade. Pessoas que têm muito dinheiro, se você for conversar, for pesquisar, for procurar, dizem que Santa Cruz é a terra da Hilux, né? Muito dinheiro. Mas o dinheiro como uma finalidade. Diga isso para o irmão que está do seu lado. O dinheiro é seu servo, não seu senhor. Amém? Dinheiro é nosso servo, coisa maravilhosa. Ele serve a nós. Mas essa cultura bem próxima de nós aqui também. Domingo a domingo. Trabalha, 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 trabalha. Tem um documentário na Netflix, não sobre Santa Cruz, sobre Toritama. Minha cidade. Não, minha cidade não, né? Minha cidade que eu sou servidor público. Chama Quando Chegar o Carnaval. Que mostra a realidade do pessoal lá do jeans, do fabrico. Ó, quando chega o carnaval, que é o nome do documentário, vende até a geladeira para ir para a praia. É a única coisa que se tem direito no ano. O resto é trabalhar. Sol a sol. Adoecendo. Estava conversando com um rapaz lá que frequenta a Câmara, que ele é jornalista, que já se estuda uma questão peculiar de Toritama, de que aparentemente a média de altura lá é mais baixa do que a média brasileira e a média da região, a média de altura das pessoas. Por quê? Horas a fio aqui, na máquina. Exatamente. Quando ele me contou, eu disse, rapaz, faz sentido. Então, perceba, meus irmãos, que em tudo isso há alguém que nos dá uma lição. Quem é que dá essa lição? Esaú. Em Gênesis 33, versículo 9, o texto fala que Jacó está se aproximando do irmão dele, aquele medo, morrendo de medo do que o irmão vai poder fazer com ele, aquela situação toda que Esaú e Jacó viviam. E Jacó quer agradar a Esaú. Leva boi, jumento, animais, leva... Né? Jacó tinha muito gado, muitos bens, e ele entrega para Esaú. E qual é a frase que Esaú diz? Guarde para vocês, meu irmão, eu já tenho o suficiente. A gente vive descendo a lenha em Esaú, né? Aqui Esaú não presta, porque ele renegou os direitos dele de primogenitura. Mas quantos de nós, no lugar de Esaú? Me dê, rapaz, oxê. Quantos de nós, em algumas situações, conseguem dizer, eu já tenho o suficiente? Não, eu estou contente. Quero mais não. A gente estava no refrigério, e a conversa dos pastores, né? Lá era um retiro de pastores, e a gente falando sobre oferta. Né? E o pastor Pontes comentando sobre a viagem dele na Índia, que inclusive a igreja participou, nós somos ofertantes da igreja de Nazareno de Caruaru, para a viagem que o pastor Pontes, que é um pastor da nossa denominação missionário, fez para a Índia. Lá passou 3 semanas quase, dando suporte a missionários, pastores, visitando famílias cristãs perseguidas. E ele contando que teve uma hora que ele teve que pedir para os irmãos pararem de ofertar. Olha que bênção. É bom, não é isso? Isso não é maravilhoso? Meus irmãos, ele levantou, porque foram uma equipe de 4, né? Essas 4 pessoas levantaram mais de 150 mil reais para essa viagem. E quando chegaram ao alvo, meus irmãos,
parem de ofertar. Já deu, viu? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Tinha que ser assim toda vez que tivesse algo assim. E pessoas de toda parte que ajudaram nessa campanha. E isso também aconteceu na Bíblia. A Bíblia diz que Joiada, um sacerdote, promoveu uma reforma no templo. E aí colocou lá o gasofilácio e o povo foi trazendo a oferta. Também aconteceu no tempo de Moisés. E chegou um momento que já tinha tudo. Os artesãos chegaram para Moisés, eu confundi aqui, foi no tempo de Moisés. Os artesãos, os artífices que estavam cuidando dos utensílios, de produzir os utensílios do templo, disseram, olha, diga para o povo parar, já deu. O povo foi proibido de ofertar. Então, contentamento. Será que nós conseguimos dizer, eu estou contente, já cheguei onde eu queria chegar. Eu sou grato. Então, é importante trabalhar, é importante ter contentamento. E as duas perguntas. Nós temos sido diligentes, meus irmãos. A gente sempre fala isso nas reuniões dos homens, né, nesse assunto do trabalho. Na última reunião que a gente falou do encontro de homens, a gente mencionou isso. Que é o exemplo do machado. Mas isso também vale para as irmãs também. Quando nós não estamos cortando a lenha, a gente está afiando o machado. Né, a gente teve o relatório pastoral aqui e eu firmei um compromisso com o Senhor. E na verdade é uma exigência do nosso manual. Um pastor nazareno, ele não pode concluir um ano eclesiástico sem fazer pelo menos um curso de atualização, meu irmão. Eu não sei como é em outras igrejas, mas na nossa igreja o manual diz isso. Nossa igreja o manual diz que naquilo que a igreja puder, ela deve investir para que o pastor tenha formação. Ele participe de eventos. Por quê? Porque ele tem que afiar o machado. É o ofício dele. Então, quando nós já estamos trabalhando, estamos afiando o machado. Então, precisamos fazer isso na sua profissão, na sua área. Afie o machado. Em nome de Jesus. Mas tenha contentamento. Segunda coisa, esse mandamento, além dele trazer para nós a importância de ter o que é nosso, através do trabalho, com contentamento, com gratidão. Segundo, ter cuidado com a inveja. Onde começa o pecado do furto? Com a cobiça, que eu não vou falar muito sobre ela hoje. A gente vai mencionar ela semana que vem. O não cobiçarás, ainda não é agora, é o último no caso. 10º mandamento, não cobiçarás. Onde começa o furto? Onde começa a subtração daquilo que não é meu? O roubo. Onde isso começa? Na cobiça. Ninguém, aleatoriamente, né, que negócio feio, vou pegar para mim, não. É daquilo que eu desejo. João chama isso na sua primeira carta de a cobiça dos olhos. Porque tudo que procede do mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. João, ele resumiu nessas 3 expressões todos os pecados que existem. Todo pecado que existe ou provém da cobiça dos olhos, ou provém da cobiça da carne, ou provém da soberba da vida. Pode pegar. Mentira. Soberba da vida. Os pecados sexuais, cobiça da carne. Todo pecado. Pode pegar qualquer pecado que existe, ou ele é cobiça dos olhos, ou ele é cobiça da carne, ou ele é soberba da vida. Eu amo esse versículo, inclusive. Mas, precisamos ter cuidado com o sentimento de inveja, meus irmãos. Semana que vem nós vamos fazer uma leitura muito importante sobre isso, de um dos salmos que mais impactou na minha vida. Como os irmãos sabem, eu nasci em uma família que não tinha condições financeiras muito abastadas, vamos dizer assim. Família humilde, família simples. Sempre estudei a minha vida toda em escola pública. E a questão financeira nunca foi na infância, para mim, uma questão muito séria. Mas quando chega na adolescência, que você vai para a escola e você vê o colega lá de sala com aquele tênis bacana, aquela roupa bacana, com um relógio bacana, aí o germezinho da inveja começa a mexer no seu coração. E eu posso dizer, sem nenhuma vergonha aqui, na igreja, já era da igreja, servia o Senhor, era do grupo louvor, mas eu lutava contra a inveja no meu coração na adolescência. E aí Deus usou um texto que a gente vai ler semana que vem, vai ficar lição de casa, para quando a gente for falar na semana que vem, não, na outra semana depois, quando a gente for terminando a série, para quando a gente falar sobre a cobiça. Salmo 73. O Salmo 73 é um antídoto contra a cobiça, contra a inveja. E um dos versículos, que é um dos versículos da minha caminhada com o Senhor Jesus, está lá no Salmo 73. A quem tenho eu no céu, senão a ti?
e na terra a ninguém mais desejo senão a ti. Que é a conclusão que o salmista faz. Quando ele fala sobre o processo que ele vivenciou de inveja, de cobiça no coração. Em terceiro, meus irmãos, precisamos falar sobre esse mandamento no sentido de proteção da propriedade. Se o mandamento não furtarás é um mandamento do Senhor, falando sobre a importância da propriedade, sobre a importância de protegê-la, né? E o mundo ocidental, ele só teve algum sucesso quando ele valorizou a importância da propriedade privada, né? Isso diga-se de passagem, sem os exageros, sem ganância, mas quando teve esse fundamento da propriedade. Se de acordo com a Bíblia, o cristão tem o direito a ter coisas, até onde vale defendê-la? A Bíblia diz que nós temos direito a ter coisas, senão não haveria o mandamento não furtarás. Se há o mandamento não furtarás, ele está dizendo, cada um tem as suas coisas e o que é do outro é do outro, não é meu. Ok? Até onde ou como podemos biblicamente defender aquilo que é nosso? Já parou para pensar nisso? Como é que eu defendo aquilo que é meu? Como eu protejo aquilo que o Senhor confiou a mim? Aquilo que eu sou mordomo, na verdade, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Como é que eu protejo isso? Eu trouxe 3 coisas que podem nos ajudar a definir como nós protegemos a nossa propriedade, ou aquilo que pertence a nós. Do mais simples até aquilo que mais valioso materialmente nós temos. Se bem que às vezes coisas simples têm um valor muito maior para nós do que bens de alto valor, né? Aquele presente, por exemplo, de alguém importante que foi dado para nós. Quando eu e Maíra a gente fez 1 mês de namoro, ela me deu uma correntinha, um pingentinho que tinha uma menininha. Que ela disse que era para eu lembrar dela. Até hoje eu guardo isso. E aí de quem for triscar naquilo ali, vira o bicho. Há coisas que têm um valor sentimental, que a gente chama, né? Primeiro princípio para você proteger aquilo que é seu. Aquilo que Deus te deu. Defenda o que é seu sem prejudicar o que é do outro. Qual o limite, pastor, para eu defender o que é meu? Não prejudicando o que é do outro. Um exemplo. Isso aqui é o pastor, tá? Eu sou contra alguém que, tendo condições de defender a sua propriedade, mata uma pessoa. Porque ela está invadindo o direito de uma outra pessoa. E o direito mínimo de alguém é a vida. Se há ali um perigo de assalto, a gente não está mais falando de uma questão só envolvendo a propriedade. A gente está falando de uma questão que envolve a vida também. E a gente mencionou na questão do não matarás que há a questão da legítima defesa. Ela, embora hoje ela tenha sido muito questionada na sociedade que a gente vive, mas ela encontra respaldo na Escritura. Mas mesmo a legítima defesa da vida, a gente deve fazer o possível para não tirar uma vida, meus irmãos. É o extremo do extremo. Nenhum de nós, mesmo no caso da legítima defesa, gostaria de carregar para o resto da vida o fato de que tirou a vida de alguém, mesmo em legítima defesa. No calor do momento, até de fato, quando é a última consequência, quando é a última coisa que precisa ser feita, a gente faz. Mas ninguém deveria ter alegria no coração de precisar ter tirado uma vida no momento de defesa da própria vida ou da vida de um ente querido, de algum familiar, de uma pessoa importante para você. Defenda o que é seu sem prejudicar o que é do outro. Sabe uma área em que isso acontece muito? Terreno. O irmão Miguel trabalha na área de corretagem, sabe que essa questão de terreno é uma benção. É 2 metros para cá, é 2 metros para lá, e qual o tamanho do lote, e qual é. O que é isso? Pessoas defendendo o que é seu, prejudicando o que é do outro. Mexendo no que é do outro. Então nós não podemos defender aquilo que o Senhor deu a nós, guardar, proteger a nossa propriedade, mexendo com o do outro, mexendo com aquilo que pertence ao outro. Então devemos fazer isso com justiça. Segundo princípio para proteger aquilo que Deus te deu, a sua propriedade, defenda o que é seu, sendo generoso. E aqui eu trouxe vários textos, Provérbios 22, 9, Atos 20, 35, Provérbios 11, 24, 25, 1 João 3, 16 a 18, Salmo 112, 5, e Salmo 112, versículo 5 e versículo 37, e Salmo 37, versículos 25 e 26, Mateus 5, 42. O que é que todos esses textos falam? Que aquele que é generoso
é guardado pelo Senhor. De que o Senhor protege aquele que tem um coração generoso, que Ele guarda. Vamos ler esse do Salmo 37? Vai comigo lá no texto. É um Salmo de Davi. Olha o que diz os versículos 25 em diante. Salmo 37, versículos 25 em diante. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. O princípio aqui de como a generosidade protege. Quer proteger aquilo que Deus te deu? Seja seus recursos, sua casa, seus bens, seja alguém generoso. Está armando uma blindagem contra tudo que Deus te deu. A favor, na verdade, né, de tudo que Deus te deu. Terceiro, defenda o que é seu, sendo consciente com o uso dos seus bens. O exemplo da formiga que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 6. Ele diz, a formiga é exemplar porque ela estoca comida para o inverno. E eu e você, nós temos sido prudentes o suficiente para nos preparar para as crises, para os momentos de baixa. Temos que ser racionais. Olha o que John Wesley disse sobre o uso do dinheiro. Ele estabeleceu 3 princípios. Ganhe o máximo que você puder. Viva com o mínimo que você puder. Doe o máximo que você puder. Ele estabeleceu esses 3 princípios. E no sermão, quando ele prega, ele faz questão de explicar. Quando eu estou dizendo ganhe o máximo que você puder, ganhe mesmo. Não sei se você sabe. O Wesley não escrevia só sobre cristianismo, ele escreveu muitos livros. Ele escrevia sobre medicina também, natural. E de todos os livros de Wesley que mais vendiam, o que mais vendeu foi sobre medicina natural. E o Wesley, ao longo da vida dele, ele acumulou uma pequena fortuna. Ele viveu esse princípio. Mas ele viveu os outros também. Viva com o mínimo que você puder para suprir suas necessidades, ter aquilo que é necessário para a sua subsistência, vestimenta, segurança, moradia. Proveu todas essas coisas, doe o máximo que você puder. E aí, defenda o que é seu, então, sendo consciente com o uso dos seus bens. Você tem poupado? Você tem guardado para um momento de necessidade? Você tem sido racional no uso das suas finanças? Finança, bens, aquilo que Deus deu nas nossas mãos, não pode ser gerido só pela emoção, meus irmãos. Tem gente que acaba patinando na área das finanças. Talvez você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, vai ser o seu caso, porque usa dos recursos que Deus deu de modo emocional. Ai, estou triste. Compra 700 sapatos. Eita, estou muito feliz, aconteceu um negócio muito especial. Aí vai e gasta 800. Percebe o que é isso? É uma pessoa que gasta pelo emocional. Ela não gasta racionalmente. Então seja racional no uso do dinheiro. Use a razão que Deus te deu. Se possível, faça um curso de finanças. Sou doido para que a gente tenha aqui na nossa igreja trazer uma pessoa com uma boa expertise na área para dar um curso de finanças. Para os casais, para as famílias, para a igreja de modo geral. Logo, logo a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso. Para a gente ser consciente no uso daquilo que Deus nos deu. Com essas 3 regras, você vai proteger aquilo que Deus te deu, vai proteger a sua propriedade. E protegendo aquilo que é seu, você também protege aquilo que é do outro. Você guarda o seu coração da cobiça. Quando nós somos zelosos com aquilo que Deus nos deu, nós estamos blindando o nosso coração da inveja e, consequentemente, blindando de querer tirar o que é do outro. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé?
Essa é a ética do Senhor na área da propriedade, na área de ter aquilo que é nosso. E aqui eu encerro com uma coisa que eu ouvi e que na verdade é um princípio da palavra de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: se vocês não forem fiéis com o que não é de vocês, quem dará a vocês o que é de vocês? Às vezes nós recebemos coisas, sejam bens e sejam tarefas, que não pertencem a nós. Geralmente, isso é uma prova para o nosso coração. A parábola dos talentos, ela traz esse princípio. Aquelas pessoas receberam uma quantidade de talentos que não era delas, mas elas foram boas administradoras daquilo que não era delas. Administre bem aquilo que não pertence a você e você receberá aquilo que é seu. Não apenas aqui, mas na eternidade. Senhor, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra, ó Deus, pela bondade do Senhor sobre nossas vidas, por esse culto tão extraordinário na presença do Senhor. Pai, ó Deus, que tua palavra nos guarde, ó Deus, essa noite de pecar contra o Senhor nessa área, ó Deus, da propriedade. Ó Deus, ajuda-nos a trabalhar, a sermos úteis, ó Deus, nos dá direcionamento nessa área para que possamos sempre estar sendo produtivos e conquistar, ó Deus, pela graça do Senhor, coisas que possam ser nossas. Ó Deus, bens que possam ser nossos, mas que sirvam também para servir a outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser conscientes no uso do dinheiro, no uso dos bens, no uso daquilo que o Senhor confiou a nós. Ó Deus, no uso daquilo que pessoas confiaram a nós, para que possamos então ter o nosso. Para que possamos ter então aquilo que pertencerá a nós. Deus, que nesse mundo transitório, nós sejamos exemplares no uso dos nossos bens. Que as pessoas de fora, elas possam ficar impactadas, ó Deus, positivamente, pela forma como nós respeitamos aquilo que é do outro. Deus, que nós firmemos, cada um de nós que somos o teu povo, um compromisso de não pegar um alfinete que não seja nosso, que não pertence a nós. E todas as vezes que usarmos, mesmo que seja uma ideia de outra pessoa, como temos visto isso hoje em dia, Senhor. Pessoas copiando ideias, mesmo livros de outras pessoas, raciocínios, pensamentos de outras pessoas como se fossem delas, isso também é roubo. Que a gente firme um compromisso, ó Deus, com o nosso próprio coração, de não subtrair absolutamente nada daquilo que não é nosso. E todas as vezes que estivermos sob o uso de algo que é de outra pessoa, que a gente sempre deu crédito. Não, isso aqui é daquela pessoa. Isso aqui é do fulano. Essa ideia foi do cicrano. Essa proposta foi daquela pessoa, não foi minha. Eu estou dizendo ela. Que nós sejamos honestos nas pequenas e nas grandes coisas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe, meus irmãos. Vão na paz do Senhor Jesus.